Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão aqui direto da COP27 em Sharm el-Sheikh, no Egito. Olha só gente, nós estamos chegando agora na reta final aqui da COP27, hoje quinta-feira, penúltimo dia aqui das negociações, o penúltimo dia das visitações no stand. Tem muita gente que já foi embora, mas tem gente que está aqui agarrado ainda, mas vai embora também daqui a pouco. É o caso aqui da Natália Renteria, que é uma especialista em COPs e ela é diretora de políticas públicas da Mombac. E ela já esteve aqui, vocês já viram a nossa entrevista com ela, mas agora o objetivo dela aqui, ela está indo embora daqui a pouco, o objetivo dela é fazer um pré-balanço aqui com a gente do que foi, do que está sendo essa COP, e ela já prometeu, depois que isso tudo se estabilizar, depois que a poeira baixar, a gente vai trazer ela de volta no Fala Carlão para ela efetivamente contar tudinho para você, colocar os pingos nos is do que foi negociado nesta COP27. Natália, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa, viu? É um prazer. Sempre que precisar, eu estou à disposição. Maravilha. Antes da gente começar esse bate-papo aqui, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, agradecer a plataforma Agro Revenda, que tem a revista Agro Revenda que está aqui em minhas mãos, com o pessoal da Andave na capa, enfim, a revista está maravilhosa e veio aí uma edição super especial, a edição 97, que deve circular no comecinho de janeiro, trazendo mais informações de qualidade para você do setor de distribuição do Brasil. E também agradecer Singenta, agradecer Grupo Public, muito obrigado pelo apoio nesta COP. E vamos lá, né? Natália, penúltimo dia da COP. A gente trabalhou barbaridade, você trabalhou também. Escuta, me conta o que a gente já pode esperar, o que já... quais são as primeiras decisões, quais são as primeiras negociações que você pode adiantar para nós? A primeira coisa que a gente tem que entender quando fala de negociação climática é que é um processo longo. E é um ciclo, então tem COPs que a gente tem decisões muito importantes que decidem o que a gente vai fazer e tem COP que a gente vem para colocar isso em prática. Esse é o caso dessa COP. Além de ser a chamada COP da implementação, que eu sei que você já trouxe isso aqui, é uma COP também que a gente está discutindo perdas e danos das nações mais pobres. Não é à toa que essa COP está acontecendo no Egito. Cada COP tem um tema. Ela tem algo dentro da Convenção Climática que tem que ser desenvolvido. E essa COP era justamente isso. E quando a gente fala de perdas e danos, vocês podem imaginar o que está por trás disso? Financiamento. Então, como que a gente leva a ajuda dos países mais desenvolvidos para os países mais pobres que foram mais atingidos pela mudança do clima? Olha, eu conversei esses dias aqui com o professor Marcos Janck, e ele falava o seguinte para mim: Carlão, deve sair algum dinheiro aí para os países mais pobres, mas certamente não é o caso do Brasil, a gente não vai receber nada. O que você me diz? Olha, a questão do financiamento é a discussão mais antiga da Convenção. Todo ano existe a expectativa desse dinheiro sair e raramente esse dinheiro sai. A gente teve um anúncio dos Estados Unidos recentemente sobre uma ajuda financeira, mas muito pontual, muito limitada. E o que a gente quer mesmo é que dentro da Convenção exista um mecanismo de financiamento que possa efetivamente, em grande escala, levar esse dinheiro. Para o Brasil, realmente, ele não vem. Quando a gente fala dentro desse caso, né, do financiamento dentro da Convenção, o que a gente pode pensar no Brasil, e aí o produtor rural, quem está lidando com o campo, com as florestas, podem imaginar, é outros mecanismos como o mercado de carbono, que a gente possa levar o dinheiro através desse financiamento para o chão. E como é que funciona? Porque o mercado de carbono ainda é, eu acho que assim, uma incógnita. Nós já falamos sobre isso e eu acho que por conta do tema ser ainda tão misterioso, vamos dizer assim, para o produtor rural principalmente, é que a sua presença aqui é importante. Eu acho que é um assunto que quanto mais a gente fala, mesmo que a gente fale as mesmas coisas, é importante, né, a gente bater nesse tema, né? E existe um artigo, talvez, o tal do artigo 6, o tal do artigo 6.4, já ouvi falar disso aí, mas ó, tô só repetindo aqui. Olha, o que a gente tem que entender no mercado de carbono e por que a gente está interessado de falar desse assunto é o seguinte: existem projetos, iniciativas que nunca ocorreriam
se não fosse pelo incentivo, pela vontade de você gerar o crédito. E aí você atrai um financiamento, você atrai um dinheiro para aquele projeto, para aquela região que não chegaria de outras maneiras. É por isso que a gente começou a falar do mercado de carbono como um caminho de fazer o dinheiro chegar, em abrir oportunidades que nunca ocorreriam se não fosse por aí. Agora, na prática, o que é? E até você é amiga do Eduardo Bastos, o Eduardo, esses dias aí, disse que ele vendeu um caminhão de coisa, de muito dinheiro aí. Exemplifica para nós o que está acontecendo. Vamos lá. Vamos para ilustrar isso de caso concreto. Vamos falar de um projeto de reflorestamento. Sim. Você pega uma área que você se propõe a reflorestar, pode ser um déficit de reserva legal, um pasto que não tem uma produtividade elevada e que uma parte dele você vai restaurar. Você segue técnicas, existe toda uma metodologia, uma questão que exige um passo a passo a ser seguido por empresas especializadas, e uma vez que aquela floresta começa a crescer, você começa a medir o carbono que está sendo capturado naquela biomassa, naquela árvore. Quando isso é medido e capturado, você gera um certificado, que é o crédito de carbono. Esse crédito de carbono ele vai ser registrado e a partir desse registro, quando é verificado que é real, que essa captura foi feita, vira um valor monetário. Aquilo é algo que pode ser negociado. Então eu pego aquele certificado e vendo para uma outra empresa que tem um compromisso de retirar carbono da atmosfera. Isso é o mercado de carbono. E que essa empresa não consegue fazer isso na atividade dela, ela tem que fazer de outra forma. Uma coisa que veio dessas negociações climáticas, que é muito interessante, são empresas das mais diversas atividades que se dispõem a reduzir carbono da atmosfera. Eles assumem compromissos, os chamados net zero, ou seja, aquela emissão líquida zero nas suas produções, e para ajudá-los a fazer isso, parte do esforço é feito através da compra desses certificados de carbono que os projetos conseguem gerar e oferecer a essas empresas. Você falou que é registrado. Registrado aonde? Hoje em dia, existem grandes certificadoras internacionais que são responsáveis por esse registro no mundo e que são respeitadas. É um mercado em franca expansão, então a gente pode entender que é possível que o Brasil no futuro tenha uma certificadora forte, que seja reconhecida. Não adianta ser qualquer certificadora e, aliás, tem que ter cuidado nesse momento do mercado onde aparece de tudo. Não adianta certificar na esquina, tem que ser em lugares de referência. Hoje no Brasil a gente ainda não tem uma certificadora de referência, a verdade é essa. Então a gente utiliza uma certificadora internacional aonde vai atestar que aquele crédito é bom, é válido e que ele pode ser negociado. Eu entrevistei aqui o Pedro, ele é da IETA. Isso. Agora, nós falamos, e a IETA é uma associação internacional de comércio de emissões. Isso. Me explica você também, da sua perspectiva, e coloca a IETA no meio dessa explicação. Vamos lá. A ONU, imagina só, a ONU é onde acontecem as negociações climáticas oficiais, os países vêm aqui falar. Só que o Acordo de Paris, que é o Acordo Climático Global, o que ele fez? Ele abriu essa conversa para empresas, para países, para diversos atores da indústria. E a partir disso, iniciativas como a IETA, iniciativas internacionais variadas, apareceram para ajudar essa conversa. Então a IETA ela traz conceitos, como que a gente caminha por esse mercado de carbono. Imagina uma teia de aranha, onde você tem vários atores interligados. E hoje em dia a gente vive no meio dessa teia e a IETA é um desses atores que facilita essa conversa. Mas ela, por exemplo, não é uma certificadora? Não, ela facilita a conversa sobre o mercado de carbono. Como desenvolver conceitos, como implementar nos países, leis locais, para trazer essa discussão que é internacional para dentro dos países. Como a gente faz esse caminho e torna isso real, para chegar no campo, para chegar para o produtor e para chegar realmente como uma atividade econômica que traga novos meios de produção e de vida. Agora, aqui a gente não precisa mais, não é um merchan, mas eu quero saber, quem que é a maior certificadora desse tema hoje no mundo? A Verra. Como é que chama?
Verra. Verra. Isso, a Verra é efetivamente uma certificadora aonde eu olho qual que é a metodologia de projeto de carbono, eu pego aquilo, eu sigo aquilo dentro do meu projeto e no final eu mostro a eles, eles vão dizer, ah, você fez tudo corretamente, vem uma outra pessoa fiscalizar e aí sim eu vou poder ter aquele papelzinho que é o meu crédito de carbono. Maravilha, gente do céu, é complicadinho o negócio, mas olha, eu acho que vocês aí do Brasil, que não perde nenhum falar Carlão, precisam ir acostumando com esse tema, porque esse tema vai estar cada vez mais na mesa, né? Sim, e aí como eu acabei de explicar, vocês verem como é técnico, como é difícil. E é por isso que vocês encontrarem o parceiro certo. Quem está seguindo realmente as orientações que estão sendo dadas é muito importante. E acho que a Mombac ela tem um papel muito inovador no mercado de carbono brasileiro, porque a gente está abrindo toda essa área de restauro, né, de recuperação de áreas e trazendo um nível de qualidade elevado dentro aí desse mercado novo. Quer dizer, na verdade é o seguinte, se eu sou lá um produtor rural, eu tenho uma área... vamos falar, a Syngenta tem um projeto chamado Reverte, que é um projeto que tem por objetivo fazer recuperação de pastagens degradadas. Essa recuperação pode entrar com integração lavoura, pecuária e floresta, pode entrar só com agricultura, pode entrar, enfim, só com floresta. Eu já entendi que para a gente se candidatar a ter crédito de carbono é bom colocar floresta, é isso mesmo? Olha, o crédito florestal ele é muito valioso, porque ele captura muito carbono e não se discute uma palavrinha que eu vou dar nó na cabeça de vocês, hein? Não tem problema, pode dar. Adicionalidade, ou seja, o meu projeto de carbono, para ele ser bom, ele tem que provar que ele realmente fez diferença e que ele capturou muito carbono. Que sem aquele projeto, aquela remoção de carbono da atmosfera não teria acontecido. Então, o mais nobre... fácil, pera um pouquinho, é mais fácil então provar a adicionalidade quando eu planto, por exemplo, eucalipto, árvores. Ou quando eu planto soja, por exemplo. São projetos diferentes, tá? A plantação de soja ela é ligada à agricultura e quando a gente fala de restaurar florestas, no caso da Mombac Floresta Nativa, o bioma original, você está com um projeto florestal. São metodologias diferentes. Mas vem cá, o que tem mais valor? É floresta original ou, por exemplo, numa área de pastagem no Cerrado, por exemplo, não existe floresta, nunca existiu floresta original no Cerrado. Não. O que a gente planta lá? Não, cada bioma tem a sua vegetação característica e você vai restaurar a característica, a vegetação daquele local. No caso da Amazônia, qual que é a riqueza de você levar a floresta nativa? Ela traz todo o co-benefício associado à biodiversidade e às questões sociais que outros projetos de carbono não trariam. E o que é interessante a gente ter em mente também, eu trouxe aquela palavrinha adicionalidade, falei que eu ia dar um nó, porque é o seguinte, a adicionalidade ela está ligada ao financiamento do projeto. Sim. Uma plantação de eucalipto que tem o fim de exploração de um produto depois, comercial, ele já iria acontecer de qualquer maneira. Então você não tem essa adicionalidade tão clara. Se você cria um projeto de carbono que você coloca a floresta em pé para permanência, para ela ficar ali aquela floresta, ele tem uma adicionalidade absoluta, enorme. Então, se você compara uma plantação de eucalipto para fins comerciais, né, para a exploração da madeira, com uma plantação de floresta nativa para permanência, a floresta permanente ela é muito superior ao padrão ouro e é isso que a Mombac faz. Entendi, muito bem, olha, parece que está muito claro. Vamos voltar aqui para a COP, é o seguinte, hoje é quinta-feira, a gente está gravando isso aqui, é 1h30 da tarde aqui, portanto falta um dia e meio para acabar essa COP. Vamos lá, o que nós temos vamos dizer, de palpável que você pode trazer para a gente? Olha, eu acho que eu diria que o mais palpável é manter a negociação andando. Essa não era uma COP que a gente esperava, que a gente ia ter uma grande decisão ou era esperado um grande avanço em algum ponto. A questão financeira ela é muito aguardada e ano passado o foco foi tanto no carbono, no artigo 6º em Glasgow, que a questão do financiamento ficou para esse ano e a gente ainda não viu a cor do dinheiro, para falar a verdade. Então,
é esperado que que algum conceito, que as decisões caminhem no desenvolver desse mecanismo que é a Convenção Climática, muito mais do que um assunto ser decidido aqui. Então, manter a negociação rodando, para mim, é o maior avanço ou é a melhor coisa que a gente pode sair dessa COP. A gente tem que entender que os países agora estão num momento em que a adaptação às mudanças climáticas e como que você vai diminuir essa emissão, a gente chama de mitigação e adaptação, são questões muito importantes. Então, o que está sendo decidido aqui são mecanismos para que isso possa se estabelecer dentro dos países. E manter essa discussão viva é o que a gente precisa agora para realmente chegar em certas COPs e ter aquelas decisões maiores. E daqui dessa COP, a COP 27 para a COP 28, a gente sai da África e vai aqui perto, mas a gente vai para Dubai, uma realidade completamente diferente dessa aqui. O que você pode adiantar para nós que pode ser o tema, que pode ser a grande discussão de Dubai? Olha, eu continuo apostando na questão do financiamento, porque certamente a gente já entendeu que a gente não vai ter um mecanismo robusto aqui. E aí, existe um tema que ele veio crescendo desde Glasgow, eu fiquei muito feliz de ver que ele se consolidou muito e eu continuo apostando nisso também, que é a questão da solução baseada na natureza. Para o Brasil, isso é absolutamente essencial e tradicionalmente, quando a gente fala de clima, a gente fala de emissão de combustível fóssil, o uso do petróleo, o uso do carvão. E depois do ano passado, a gente tem falado de floresta aqui dentro. Isso é maravilhoso para o Brasil. Então, vamos continuar focando e trazendo a importância disso, porque para o Brasil isso é muito importante e tem espaço aqui dentro para falar. Vem cá, a agricultura começou a vir na COP, e aí? Isso é bom? Como é que é? Ótimo, porque quando eu falei de solução baseada na natureza, a agricultura está aí dentro, é dentro desse chapéu. Até então, a questão alimentar, ela não era tão associada a clima, e nessa COP ela foi totalmente associada a clima. E eu acredito que isso é uma área que pode crescer muito. Então o Brasil ele tem que se mobilizar para puxar essa agenda e continuar a desenvolver esse espaço que foi aberto. Maravilha. Olha, eu acho que preciso só desejar para você uma boa viagem e agradecer imensamente sua presença aqui e trazer todos esses insights que você você domina tanto, viu? Imagina, é um prazer. Conte sempre comigo. É isso aí, gente. Eu falei aqui com a Natália Renteria, que é diretora de Políticas Públicas da Mombac, e vocês já viram aí, carbono é com ela mesmo, né, gente? Ó, mais uma vez agradecer Syngenta, Grupo Public, Plataforma Agro Revenda. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e esse Fala Carlão vai ficando por aqui.